Eu era uma supervisora quando iniciei, né, na liderança dentro do mundo de operações. E quando eu me deparei na liderança de equipe, eu me via naquele modo piloto automático que a grande maioria dos meus supervisores na época que eu era liderada por eles, trabalhavam. Eu olhava aquele estilo maluco, apagando incêndio atrás de incêndio, os caras não conseguiam sair para almoçar. Eu falava, gente, eu não quero isso para mim, mas eu quero me tornar líder, nem que seja para mostrar que dá para fazer diferente. Só que quando eu consegui a liderança de equipe, 6 meses depois que eu estava atuando como líder, eu estava atuando como? Do mesmo modo piloto automático, apagando incêndio atrás de incêndio, porque a gente entra, o mundo de operações consome a gente, de tal forma que se você não tem uma atuação estratégica e se observa o tempo todo, você vai entrar no meio dessa loucura o tempo todo. E aí a gente chega no final do dia com aquela sensação, gente, eu fiz, mas o que eu fiz mesmo, né? Assim, qual que foi como que eu mensuro o resultado daquilo que eu fiz no dia de hoje? E sai frustrado muitas vezes, porque tem a sensação de que o foco que é a equipe você não conseguiu dar. Você fez milhões de coisas, mas as pessoas efetivamente, que é a essência de uma liderança, não tiveram assistência porque você não teve tempo para elas. E o pior, né, você fazer tudo isso, ter o seu tempo ocupado da primeira hora até as horas a mais que você acaba fazendo, e você não conseguiu dar 10% do seu tempo aí para a tua equipe. Isso é muito frustrante mesmo. Agora, quando a gente organiza a nossa rotina, isso tende a mudar. E foi isso que eu decidi fazer depois de 6 meses que eu estava nesse modo piloto automático. Eu falei, não quero atuar dessa forma, eu preciso me diferenciar e para isso eu vou ter que me qualificar. E comecei a estudar metodologias. Quando eu trazia para o meu campo de batalha como líder, eu não conseguia colocar em prática porque tinha situações muito técnicas que me faziam perder muito tempo e um dia, dentro de um mundo de uma liderança de equipe, pode determinar o teu mês. Você pode entregar uma meta ou perder essa meta por conta de um dia. Então, eu não tinha tempo de ficar estruturando coisas mirabolantes. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o melhor dessas metodologias e adaptei para a realidade de uma liderança. E foi aí que nasceu o método, que no meu projeto eu chamo de método Gestão Sem Neura. É justamente o nome das minhas redes, é o nome do meu método. É exatamente o passo a passo que há 18 anos eu aplico e que me faz zerar minha caixa de e-mail todos os dias antes de ir embora, sair para o meu horário de almoço, mesmo quando eu estava em call center eu conseguia fazer, e quando eu estava ausente eu não ficava naquela neura achando que a minha equipe não ia segurar o resultado, que eu ia ter que estar lá pilhando os caras para as coisas acontecerem. Eu almoçava, e quando eu estava no turno da tarde eu jantava a minha 1 hora, e quando eu voltava, aquelas pessoas que eu formavam como meus sucessores tocavam ali o negócio. É 1 hora, o mundo não vai acabar por causa de 1 hora que a gente está fora fazendo aquilo que, é lei. Eu tenho esse direito, mas muitas vezes eu anulo esse direito que eu tenho. Quando eu comecei a trazer essa metodologia para minha equipe, que eu comecei a ter resultados com eles, eu falei, gente, será que isso é replicável? Será que se eu ensinar isso para pares meus, eles também vão conseguir isso? Porque eu queria que outros líderes vivessem aquilo que eu estava vivendo. É leveza no meu dia, apesar de muito intenso, porque nunca é tranquilo o dia de uma liderança. É utopia falar, é uma fórmula mágica, seus dias serão insanos da mesma forma. Só que a diferença é que você vai ter uma organização. Você vai saber o que você deixou de fazer quando o resultado não vier. Essa é a grande diferença. E aí eu comecei a ensinar outros pares meus, e eles começaram a ter resultados. E foi aí que nasceu a minha ideia, fora da CLT, de criar um curso, de criar uma mentoria que ajude líderes efetivamente a bater meta todo mês. É só colocar em prática.